Existem músicas que a gente escuta e se esquece. Mas existem frases que ficam gravadas na alma para sempre. Frases que parecem ter sido escritas exatamente sobre a nossa vida, sobre nossos medos, nossos amores e nossas dúvidas. Renato Russo tinha esse dom raro. Ele não apenas cantava, ele traduzia sentimentos que muita gente nunca conseguiu explicar. Se você já ouviu Legião Urbana em um quarto silencioso, andando na rua à noite, olhando pela janela do ônibus ou tentando entender o próprio coração, e este vídeo é para você. Hoje nós vamos reviver 10 frases inesquecíveis de Renato Russo, entender o significado profundo de cada uma delas e viajar juntos pela nostalgia, pela poesia e pela reflexão que marcaram uma geração inteira. E talvez você tenha encontrado este canal por acaso. Então já aproveita para se inscrever e ativar o sino, porque aqui a gente não fala apenas de música, a gente revive histórias, sentimentos e momentos que o tempo não conseguiu apagar. Muita gente associa essa frase à canção a Somos Tão Jovens, mas, na obra da Legião Urbana, ela aparece de forma marcante em A Tempo Perdido. E isso muda bastante o sentido. Aqui, não é uma frase solta sobre juventude, ela vem depois de uma reflexão sobre tempo, memória, medo e amadurecimento. Quando Renato diz a Somos Tão Jovens, ele não está apenas celebrando a juventude, ele está quase lamentando a pressa com que ela escapa. O verso funciona como um choque de consciência. Somos jovens, mas já estamos perdendo tempo, errando, nos afastando e tentando entender a vida enquanto ela acontece. É uma frase bonita, mas também melancólica. Esse é um dos versos mais reconhecíveis da música brasileira, e vem de A Pais e Filhos. O peso dele cresce porque a canção inteira trata de dor familiar, incompreensão, medo, infância e fragilidade humana. Quando Renato escreve É Preciso Amar as Pessoas, ele não fala de um amor abstrato, romântico ou idealizado. Ele fala de urgência. Fala de demonstrar afeto antes que seja tarde, antes que o orgulho, a distância ou o sofrimento calem tudo. É uma frase que ficou famosa justamente porque parece simples, mas guarda uma verdade difícil de praticar. Amar, aqui, é presença, escuta e responsabilidade emocional. Em A Quase Sem Querer, Renato abre a música com um retrato psicológico tão exato que muita gente se reconhece instantaneamente. Essa frase fala de um estado emocional confuso, daquele momento em que a cabeça não acompanha o coração e nada parece plenamente organizado por dentro. O mais forte aqui é que ele não romantiza a confusão. Ele a expõe. Distração, impaciência e indecisão aparecem juntas como sintomas de alguém que está emocionalmente atravessado pela própria vida. É uma frase marcante porque transforma a desordem interna em linguagem clara. Ela parece descrever um indivíduo, mas acaba descrevendo uma geração inteira. Na canção Ainda é Cedo, esse verso aparece quase como um mecanismo de defesa. A música fala de apego, dependência, imaturidade emocional e de uma relação em que duas pessoas feridas tentam se salvar uma na outra. Quando Renato repete Ainda é Cedo, a frase não soa apenas esperançosa, ela também carrega adiamento, medo e negação. É como se o eu lírico tentasse convencer a si mesmo de que ainda há tempo para consertar tudo, mesmo quando a relação já mostra sinais claros de desgaste. O verso se tornou tão forte porque pode ser lido de dois jeitos ao mesmo tempo, como consolo e como fuga. Em A Índios, Renato começa com um dos versos mais dolorosos e complexos de sua obra. Quem me dera, ao menos uma vez abre a porta para uma música inteira atravessada por desejo de compreensão, desencanto histórico, sofrimento íntimo e saudade do que nunca se teve por completo. É um verso de carência profunda. Não carência sentimental simples, mas carência de sentido, de justiça, de entendimento. O impacto da frase está justamente no que vem depois, que ela não pede luxo, nem glória, nem heroísmo. Pede ao menos uma vez. É o mínimo. E, ainda assim, parece inalcançável.
Por isso esse verso marcou tanto, ele fala da experiência humana de desejar algo essencial e não conseguir tocar. Poucos versos da Legião Urbana condensam tanta filosofia em tão poucas palavras quanto esse, de há tempos. À primeira vista, parece uma contradição. Mas é justamente aí que mora sua força. Renato não está falando de obediência cega ou rigidez moral vazia. Ele está sugerindo que a liberdade verdadeira não nasce do impulso descontrolado, e sim da capacidade de sustentar escolhas, limites e direção. Em uma música tomada por tristeza social e emocional, essa frase surge como uma espécie de eixo moral. Ela não ameniza a dor do resto da letra, mas oferece um caminho que, em meio ao caos, a disciplina pode ser uma forma de não se perder de si mesmo. Em A Por Enquanto, Renato escreve uma das frases mais devastadoras sobre impermanência no pop rock brasileiro. O verso é forte porque desmonta uma ilusão universal e a crença de que certas fases, certos amores e certas promessas durarão para sempre. Só que a frase não é cínica. Ela é triste. Há ternura nela. A música olha para trás com consciência de perda, mas sem apagar o valor do que foi vivido. Esse é o ponto central do verso, o fim não invalida a verdade do sentimento. Apenas mostra que até o que parecia eterno está sujeito ao tempo. É por isso que essa frase continua doendo tanto. Ela mexe com uma esperança que todo mundo já teve. Em A Monte Castelo, Renato une referências literárias e espirituais para falar do amor de um jeito muito mais amplo do que o romântico. Quando ele escreve É só o amor que conhece o que é verdade, o verso assume quase um peso de oração. O amor aqui não é paixão passageira, é princípio, revelação, critério. Em outras palavras, ele sugere que sem amor a inteligência falha, a linguagem falha e até a percepção do real fica incompleta. É uma frase que atravessou gerações porque oferece algo raro, de uma ideia elevada do amor sem soar artificial. Ela tem beleza, mas também convicção. Logo em A Será, uma das canções que ajudaram a apresentar a Legião Urbana ao país, Renato transforma a dúvida em refrão. Será só imaginação? Não é uma pergunta qualquer, ela inaugura uma música inteira construída sobre inquietação, insegurança afetiva e medo do que está por vir. O verso é marcante porque não busca a resposta fácil. Ele aceita a dúvida como condição humana. Ao perguntar se tudo é imaginação, se nada vai acontecer ou se é tudo em vão, Renato fala da ansiedade de viver sem garantias. Essa é uma das marcas mais fortes da sua escrita, que ele não resolve a angústia, ele a nomeia. E nomear já é uma forma de tocar quem escuta. Em A Vento no Litoral, esse verso é central para entender por que a música machuca tanto. Sei que faço isso para esquecer é uma frase de quem reconhece o próprio mecanismo de fuga. O eu lírico vai ao mar, enfrenta o vento, procura movimento externo para lidar com um vazio interno. A frase é poderosa porque ela não esconde a tentativa de anestesiar a dor, ela confessa isso. E nessa confissão existe muita humanidade. Nem sempre a superação vem com força e lucidez. Às vezes vem em pequenos rituais de sobrevivência emocional. Esse verso captou isso com precisão impressionante, e por isso continua tão forte entre os fãs. O que torna essas frases inesquecíveis não é apenas beleza poética. É o fato de que Renato Russo sabia transformar conflito em linguagem e sentimento em memória coletiva. Cada uma dessas linhas sobreviveu porque continua dizendo alguma coisa verdadeira sobre viver, amar, falhar, esperar e perder. E talvez esse seja o maior legado da Legião Urbana, que não apenas músicas famosas, mas versos que as pessoas carregam como se fossem pedaços da própria biografia. Quando uma frase atravessa décadas e ainda encontra alguém no momento certo, ela deixa de ser só letra. Vira companhia.